O Sphinx tem uma função automática de converter todos os formulários em algo responsivo. Então isso significa que ao desenhar um formulário, criar as questões, colocar ela dentro do formulário, da parte visível, trabalhar um layout, ele automaticamente vai estar adaptado ao acesso que ocorra por um celular, onde tem uma tela menor e a pesquisa precisa ter uma apresentação que permita a resposta. Eu não tenho que ficar, por exemplo, tendo que mirar o touch em um espaço extremamente pequeno e que dificulta, que não permite uma boa experiência de resposta no meu formulário. Então, como ele faz isso de forma automática, em algumas ocasiões, dependendo do tipo de questão, do tipo de elemento que tem dentro da minha pesquisa, então, por exemplo, imagens ou algum vídeo, algum áudio, algum tipo de questão como um grupo ou algo assim, ele talvez quando ele converta automaticamente não seja o melhor formato. Mas para isso tem uma solução, porque o Sphinx deixa criar um formato de formulário e também de relatório, mas hoje vamos focar no formulário. Então, um formato específico para o mobile e que essa coleta possa ser modificada na questão de apresentação quando o acesso partir de um dispositivo como esse. Então, neste exemplo, eu tenho um formulário que foi desenvolvido para a tela, então ele tem uma determinada largura, uma determinada altura, e eu quero criar um formulário que seja específico para mobile, para celular. Então, dentro do menu Formulários, eu clico em Formatação Específica e ele vai surgir com um ícone no meu formulário. Eu vou clicar um maisinho e aqui eu consigo já ver qual foi o tipo de organização que ele criou para o meu formulário mobile. Então veja que eu tenho uma divisão de telas que eu não gostaria, eu gostaria que fosse uma tela apenas. E aí eu vou começar a organização dele dentro especificamente do formulário smartphone. Então eu vou aumentar um pouco a altura e vou jogar essas questões para dentro da primeira página. Eu poderia aqui fazer o caminho contrário. Então, colocar um elemento por página, de modo que eu tivesse N páginas para que a apresentação fosse melhor para o meu respondente. Então, nesse caso, eu deixei em uma página apenas, e aí eu já quero mudar alguns formatos. Eventualmente, eu não quero trabalhar isso aqui com botões, e eu quero trabalhar ou mudar a cor, por exemplo, do bloco selecionado, eu quero trabalhar com um verdinho. Então, essa formatação, todas as questões que eu tenho de diagramação, eu posso fazer especificamente para o mobile. As modificações que eu fizer dentro deste formulário específico, elas não influenciam, então como a questão da cor, que eu tenho aqui o verdinho, ele não vai influenciar o meu formulário que eu tenho para uma tela maior, que pode também ser o tablet, não necessariamente um computador. Então, quando o formato de formulário ele tiver dentro questões como um grupo, questões com imagem, questões com elementos gráficos ou elementos gráficos como um vídeo do YouTube que eu inseri dentro do formulário, é interessante que eu crie algo específico para smartphone e aí mude o formato. É bem importante que seja prestada muita atenção, porque eu posso também, da mesma forma que eu posso mudar layout, eu também posso modificar a ordem e as questões que são apresentadas quando eu estiver respondendo por mobile. Então, o que eu devo prestar atenção? Que todas as questões do meu formulário desktop ou para tela grande também estejam dentro da versão do smartphone, para que isso, para que depois lá no final, no meu banco de dados, eu tenha todas as respostas a todas as questões.